Eu quero liberar uma palavra de Deus, né? E eu quero falar sobre a frequência do descanso. Nós começamos um ano, e o ano que nós começamos foi um ano debaixo de uma palavra. É muito importante você ter uma palavra, eu sempre falo isso. Você caminhar por uma palavra. O Thiago estava dizendo aqui mais cedo que Deus nos dá palavras, e palavras são semente. Amém? Você vive pelaquilo que você crê. E nós começamos o ano debaixo de uma palavra. Nós temos como casa, como igreja, o 7º ano. O 7º ano é o ano do descanso. O 7º ano é o ano do desfrute. E nós estamos vivendo o ano do desfrute, o ano de descanso. Talvez você fale, pastor, mas que ano é esse? Porque esse ano para mim tem sido um ano muito difícil. Esse ano para mim tem sido um ano pior da minha vida. Irmãos, é que Deus quer te ensinar que há descanso no meio da tormenta. Há descanso no meio da tempestade. Descansar quando tudo vai bem é muito fácil. Agora você descansar quando você recebe uma notícia mal do médico, quando o seu patrão diz que não tem mais trabalho para você, quando você passa por momentos difíceis, nesse momento descansar, você precisa entender uma coisa: aprender a confiar. Amém? E também como palavra nós estamos no ano da casa cheia. Irmãos, eu não tenho dúvida que esse lugar já está pequeno e que em pouco tempo nós vamos ter que multiplicar. 2 cultos, 3 cultos. E depois, pastor, depois nós vamos comprar um prédio. Aleluia. Semana retrasada eu participei da compra do prédio da Videira, fiz parte da venda do prédio. E, irmãos, é bom demais. Nós vamos conquistar essa terra. O Senhor vai nos dar. Amém? Então nós vamos aguentar mais aqui um pouquinho, talvez mais um ano. E depois, que isso, pastor? Mais um ano, que nós vamos multiplicar 1 culto, 2, talvez 3 cultos. E aí a gente vai para um prédio novo, amém? Comprado, amém? Glória a Deus. O Senhor é bom, irmãos, amém? Glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre a frequência do descanso. Quero falar sobre o ritmo que vivemos. Pergunta para a pessoa do lado, em que ritmo? Pergunta para ele, em que ritmo você vive? Como é a sua vida? Como é o seu dia a dia? Como é a sua semana? Qual é o ritmo que você vive? Tem muitas pessoas que vivem correndo, preocupado de um lado para o outro, com muitas coisas, muitos afazeres. Talvez você diga, pastor, mas não tem como viver uma vida sem afazeres. É verdade. Não tem como viver uma vida sem muitas responsabilidades. Sim, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: bom é ser criança, porque ser criança só tem que fazer uma coisa: ir para a escola. E eu falo para meus filhos, aproveite o tempo de ser criança, estude. Você não tem conta para pagar, você não tem responsabilidade, você tem um pai dentro de casa que supre todas as suas necessidades. Então descanse. Mas diante de Deus também você tem que entender que você é filho. Aleluia. Glória a Deus que você tem um pai que supre todas as suas necessidades. Mas a nossa vida, irmãos, é uma vida muitas das vezes correndo de um lado para o outro. Uma vida agitada. Uma vida de muitas horas, às vezes de trabalho. E às vezes nós chegamos a um determinado ponto onde nós chegamos a um estresse, a preocupação. Mas por que vem, pastor, o estresse e a preocupação? O estresse e a preocupação vêm determinando o estilo de vida que nós estamos vivendo. Sem perceber, nós vivemos sem parar. Se você olhar para o seu celular agora, principalmente o meu, se eu abrir o meu WhatsApp, eu tenho certeza que tem muitas mensagens ainda que eu tenho que responder. Tem muitos e-mails que chegaram à minha caixa postal que eu não vou dar conta de responder, porque são muitos e-mails. Nós somos assolados por muitas coisas, muitos afazeres. A vida que nós vivemos parece ser uma vida correndo de um lado para o outro. E isso muitas das vezes faz com que nós chegamos a um ponto de estarmos esgotados, correndo de um lado para o outro. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos entender que você não está em uma maratona curta. Você está em uma longa jornada aqui na vida. Deus quer não te dar uma maratona curta, mas Deus quer que você viva vida, e vida abundante e vida plena. A Bíblia diz em Salmos, no capítulo 91, no último versículo, diz assim:
saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Diga, o desejo de Deus é que eu tenha vida longa. Mas não é uma vida qualquer. Não é uma vida de loucuras, de um ritmo desacelerado. Tem gente, irmãos, que já aprendeu a viver no estresse. Tem gente que já aprendeu a viver uma vida correndo de um lado para o outro. Mas você pode falar, mas pastor, mas se eu não correr, se eu não fazer, as coisas não vão acontecer. Isso é o seu problema. Você vai aprender hoje o poder do descanso. Pastor, mas você tem falado com isso. Mas eu creio que você precisa ter revelação, irmão. Se você quer desfrutar dessa promessa, porque isso é uma promessa de Deus, eu vou fazer você viver dias longos na sua vida. Mas para você viver dias longos, não basta simplesmente viver dias, você tem que viver dias abençoados, dias no descanso do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. E que vida é essa, pastor? É uma longa vida que satisfaz você, porque a sua porção é Cristo. Diga, a minha porção é Cristo. E quando você tem a sua porção como Cristo, você pode viver. Mas pastor, eu acabei de receber uma notícia do médico, dizendo que os meus dias talvez não são muitos, porque a enfermidade que eu tenho está dizendo que eu não vou durar muito. Agora eu vou te fazer uma pergunta para você. Você acredita na palavra de Deus? Você acredita no Salmos 90 que eu acabei de falar, no 91 aqui, que Deus vai te saciar você com vida longa? Então eu quero fazer com que você venha aprender a descansar na palavra de Deus, a rejeitar toda a palavra do médico. Não importa os sintomas que você está, eu quero declarar que sobre você, sobre o seu corpo, nenhuma arma forjada do inimigo vai prosperar. Todos esses sintomas que tem, toda essa declaração do médico, eu quero declarar sua vida, não vai prosperar. Mas o que vai prosperar vai ser a palavra de Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu creio na palavra. E para isso você vai precisar de ter fé. Para isso você vai precisar ignorar todos os dias o que você está sentindo e viver por fé. Irmãos, viver por fé não é simples. Viver por fé é você ignorar o diagnóstico do médico, é você ignorar as dores que você está passando e você dizer, eu creio na palavra de Deus. É loucura. É loucura, mas eu quero dizer, é um nível além, é um nível superior. Não é um nível natural de viver na alma, de viver no sentido. Sentindo o quê? Sentindo o que eu estou sentindo no meu corpo, ouvindo o que eu estou ouvindo, vendo o que eu estou vendo. Isso é uma vida natural. Deus não te chamou para você viver uma vida natural. Deus te chamou para você viver uma vida no Espírito. Aleluia. E a vida no Espírito é muito mais. Então eu declaro que nenhuma arma forjada do diabo vai prosperar contra a tua vida. Que Deus é por você, que você vai viver dias longos da tua vida abençoado. Mas você precisa aprender a descansar. Você precisa aprender a entrar nesse lugar de descanso. Que o suprimento de Deus, irmão, da palavra de Deus, venha fazer verdade na sua vida, venha manifestar na sua vida. Zacarias capítulo 2, versículo 8, diz assim. Fala assim, Deus me ama. Fala assim, o desejo de Deus é que eu viva longos dias. Dias abençoados. Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque naquele... Zacarias, capítulo 2, versículo 8. É isso? Então o meu está errado aqui. É 1:8. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque naquele que tocar em vós, toca. Aquele que tocar em você está tocando em quem? Está tocando em Deus. Quando o diabo ele tenta tocar em você, ele está tocando em Deus. Eu quero dizer uma coisa, ninguém pode tocar em você. Pastor, mas Jó foi tentado. Sim, Jó foi tentado, Jó foi. Deus permitiu? Permitiu.
Jó viveu numa outra dispensação. Você está em Cristo hoje. Não quero dizer que você não vai passar por problemas, irmãos. Não estou dizendo que você não vai passar por dificuldades. Não estou dizendo isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus te garante é que você vai vencer. E Ele vai ser o que vai garantir você viver e vencer o mundo. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, ninguém pode ser com você. Nós temos pais terrestres. Eu tenho certeza que o teu pai, por mais que rígido que ele foi, por mais que ele te disciplinou muitas das vezes, às vezes até mesmo errado, mas ele te amava. Ele queria ver o teu bem, tentando fazer você caminhar num caminho certo. Às vezes ele errou, mas ele quer o seu bem. Muito mais o nosso Pai do céu. Isaías capítulo 48, versículo 17, diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. Diga assim: Deus me ensina o que é útil e te guio pelo caminho em que deves andar. Diga: eu tenho um pai que me ensina, que me disciplina. Disciplina porque eu sou filho. Porque se há disciplina é porque é filho, não é bastardo. Muitas vezes nós vamos ser disciplinados pelo Senhor, irmãos. Por que Deus disciplina? Porque Deus ama o filho. E se Ele ama o filho, Ele disciplina. Mas Ele disciplina para que o filho possa caminhar no caminho, para que o filho possa cumprir o propósito de Deus, para que o filho possa viver vida plena e vida abundante. Diga: não é o meu caminho. Diga: é o caminho do Senhor. Você tem que aprender a andar no caminho do Senhor. E para andar no caminho do Senhor, a primeira coisa, você tem que saber qual é o caminho. Você tem que ouvir as instruções e as direções dEle. Você sabe que todo pai quer que o filho dê bem no casamento, dê bem nas finanças, que ele prospere em tudo. O teu pai quer que você tenha um casamento abençoado. O teu pai quer que você tenha uma vida familiar abençoada. O teu pai quer que você tenha uma vida financeira abençoada. O teu pai quer o melhor para você. Ele quer te guiar em tudo isso. Mas você precisa sair desse ritmo doido que você está vivendo. Você precisa parar muitas das vezes, porque muitas das vezes o teu ritmo não tem mais tempo para nada. Nem Deus encaixa mais na sua agenda, de tão ocupado que você está, meu irmão. E isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva uma vida longa. Mas pastor, como que eu vou viver no sistema que o mundo vive? Eu tenho uma notícia para você: você está no mundo, mas você não pertence a esse mundo. Agora eu quero dizer, o mundo que nós pertencemos, ou as regiões celestiais, ou aonde nós vimos, existe princípio. E se você viola os princípios, você vive pelo regime dessa terra. Hoje eu quero te ensinar você princípios. Pastor, mas eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos: se você crê na palavra de Deus, você vai ver provisão todos os anos da sua vida, cada momento da sua vida. O problema é que você, sabe o que? Você ignora os princípios da verdade. Um dos primeiros princípios é o descanso. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Eu tenho muita coisa para falar. Nosso tempo é curto, mas vamos lá. Diga: eu preciso parar dessa rotina doida que eu vivo, desse ritmo desacelerado, acelerado e desacelerar, né? Diga: eu preciso ouvir a voz do Senhor. Não, diga: eu preciso ouvir a voz do Senhor. Quem quer ouvir a voz do Senhor? Eu tenho certeza que você quer. Se você veio aqui nessa manhã, você veio para ouvir a voz do Senhor. Você não veio ouvir um homem aqui falar. Você veio ouvir o que eu aqui estou liberando, mas eu sou apenas um canal de Deus aqui para a sua vida. Você na realidade veio ouvir a voz de Deus. E eu sei que quando você ouve a voz de Deus, há transformação na tua vida, há milagres na tua vida. Deus quer te dar vida longa. Deus quer te dar vida plena e abençoada nele. Pergunta para a pessoa do lado. Diga: o estresse é o seu estilo de vida?
Pastor, é pecado tomar remédio? Irmãos, não é pecado tomar remédio. O remédio vai aliviar a sensação que você tem física, mas não vai curar o teu estresse. O que cura o teu estresse é o que eu estou liberando aqui agora, se você crê. Pastor, mas eu tomo remédio, eu estou quase entrei em depressão. Eu vou dizer uma coisa para você. Tome o remédio, mas creia que é a palavra que vai te libertar. O remédio não vai te libertar, o remédio vai aliviar a sua dor momentânea, mas não vai te curar, porque o que te cura é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade de Deus vai te libertar de todo esse medo, de todo esse estresse, de tudo isso que você está passando. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas andam desaceleradas num estresse doido, irmãos. Aleluia! E é interessante que para alguns, a preocupação se tornou algo que faz parte da vida dele diária. E se ele não se preocupar, ele se sente que está pecando até. Nossa, como que eu não vou me preocupar com isso? Seria uma irresponsabilidade. Eu vou dizer uma coisa, irmão. O descanso se torna quase uma irresponsabilidade santa. Porque você está tão descansado, que você sabe, Sérgio, que quando você faz parte da família, você tem um pai. Eu vou ensinar 2 princípios para você logo já. O princípio da velha criação e o princípio da nova criação. Daqui a pouquinho eu vou entrar nesses 2 princípios. E esses 2 princípios vai te levar você a viver uma vida plena e uma vida abençoada. Você sabe que muitas pessoas, elas são viciadas, mas não é em drogas, não é em pornografia. Às vezes elas são viciadas em viver uma vida desenfreada no estresse. Porque aí fora vai dizer para você bem assim, você tem que correr atrás, você tem que lutar. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar. Entenda uma coisa, vai ter ó preguiçoso com a formiga. Mas tem uma coisa, tem muita gente que trabalha loucamente, tentando conquistar, loucamente, desenfreada. Porque qualquer coach vai vir contra essa palavra aqui agora. Mas eu não me importo, porque eu tenho um princípio aqui, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai te ensinar, ou você vive na velha natureza, ou você vive numa nova natureza. E eu vou te ensinar os 2 princípios nessa manhã, de como você quer viver a sua vida, correndo atrás de um lado para o outro, sem tempo para nada, sem tempo para tua família, sem tempo muitas vezes para ir para a igreja. E a primeira coisa que você vai negociar muitas das vezes, quando apertar financeiramente, vai ser o domingo e vai ser a célula e vai ser os irmãos e o convívio. E é isso que muitas vezes que o diabo quer fazer na sua vida, é inverter os papéis, para dizer que você que tem que sustentar a sua casa. Eu quero dizer uma coisa para você, você pode viver no princípio da velha natureza, ou você pode viver no princípio da nova natureza. Pastor, o que é isso? Vamos caminhar para frente. Jesus em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Diga, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E o quê? E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, diga, hoje eu estou encontrando descanso, porque eu estou vindo aqui ouvir uma palavra, e a palavra que você está ouvindo aqui agora vai tirar o fardo, o peso, a preocupação, a ansiedade da tua vida, e vai levar você a viver uma vida de descanso. Não são regras, irmãos, a ser cumpridas, mas é uma fé a ser exercitada. Vim até Jesus, não precisa muita coisa. Vim até Jesus, ouvir de Jesus, receber de Jesus, vai precisar uma coisa só para você: acreditar que o que Ele está falando é a verdade. E o que Ele está falando vai acontecer na sua vida. Você sabe de uma coisa, irmãos? Você vai ser testado em tudo na sua vida, para realmente ver se realmente você crer na palavra. Enquanto a palavra não for verdade na sua vida, autêntica, pelaquilo que você está vivendo, não a manifesta muitas das vezes aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque nós vamos ser testados em tudo. Fui muito testado em áreas financeiras nesse país. Fui testado em tudo. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu vivo um pleno descanso no Senhor. Estou tão descansado que você não tem nem... Aleluia.
Oh, Jesus. 23 anos de América. Aprendi a ter pouco. Aprendi a ter muito e a perder, e depois a ganhar de volta. Mas uma coisa eu nunca perdi: a fé, a esperança. E crer que o mesmo Deus que me deu uma época, Ele é poderoso para me dar de volta. Sabe o que isso me chega? A não me preocupar mais com a área financeira. Eu não me preocupo, irmão. Eu vou dizer uma coisa: eu tenho uma companhia, tenho 2 companhias. Essa semana passada nem fui para o escritório, né? Viajei no descanso. Em Fort Lauderdale aconteceu a maior loucura que aconteceu aqui. O aeroporto foi inundado. Eu saí 1 hora antes, viajei, fui para Atlanta. Os pastores que iam não conseguiam ir. O que você fez, pastor? Fiquei no descanso. Ficamos com os pastores, tivemos um tempo bom. Na hora da volta, pastor, sexta-feira era o dia da minha volta. Na quinta-feira não teve um voo que voou no aeroporto de Fort Lauderdale. Mas sabe de uma coisa? Quem anda no descanso sabe que o Senhor cuida. Falei para a pastora que eu estava na casa dele, os pastores que eu estava na casa dele: eu vou mais cedo para o aeroporto, porque eu quero ver se eu consigo viajar mais cedo. Que loucura. Se um dia não teve voo o dia todo, como que seria o outro dia no aeroporto? Todo mundo querendo voltar. Muitos voos cancelados. Mas eu cheguei lá, tranquilo. Eu falei: Deus, eu sei que eu estou debaixo do seu favor. Irmãos, eu entro numa sala para tomar um café e uma coisa, a pessoa pega a minha passagem e olha para mim e fala assim... E eu já tinha antes ido no guinchê, e o guinchê me deu o meu voo era às 4 da tarde, e no guinchê eles me deram uma passagem, falaram: ó, esse voo ia sair às 1 hora da tarde, ele vai sair agora às 3. Vou dar ele para você, você fica no stand-by. Eu falei: ok. Se o meu voo é para as 4, esse era para 1, para as 3, então o meu voo das 4 vai ser 5, 6, 7 horas da noite. Vou ser umas 7 horas da noite se eu for com o meu voo original. E tô eu lá, peguei esse voo que ia sair às 3, ele falou: ó, dá tempo de você comer alguma coisinha, eu entro numa salinha para comer. A pessoa que me atende ali na salinha pega o meu cartão de crédito e fala uma coisa assim: olha, se você quiser, eu consigo colocar você num voo que ia sair um pouco mais cedo e vai sair agora, daqui 30, 40 minutos. Só que você no stand-by, você vai ter que ver se consegue entrar. Você tem 15 minutos para comer alguma coisa e correr. Eu falei: tô dentro. Eu peguei, comi ali, falei: Senhor, vamos embora. Cheguei lá. O que aconteceu? No descanso, no favor, filho amado, fui o último a entrar no avião. Mas entrei no avião. Despreocupado. O que é isso, irmão? O Senhor cuida de mim. Eu precisava vir no aniversário do meu filho à noite. Eu falei: Deus, eu vou chegar para o aniversário do meu filho. Multiplicação de célula. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso. Ele fala: meu filho, cuida da minha obra que eu cuido de você. O Espírito Santo fala isso: cuida daquilo que é meu que eu cuido de você. Das tuas coisas eu cuido. Fica tranquilo. Então, irmão, você foi chamado não para viver essa vida preocupado com tudo, esgotado, não deu certo, cancelou os voos, vão ter um monte de coisa, não vai acontecer, meu Deus, meu filho, aniversário, a célula vai multiplicar, meu Deus, eu tenho que viajar. Não, irmão, eu cheguei diante de Deus, eu cheguei tranquilo. Aí então, quase que eu falei: meu Deus, por que não, eu podia ter comido até mais, né, mas podia ter perdido o voo. Mas despreocupado, irmão, cheguei aqui antes que eu ia chegar ainda, meu bem, eu falei: bem, tô voando, meu avião tá subindo já. E glória a Deus. Indo para casa. Aleluia. O convite que Jesus tem para você nessa manhã é: vinde a mim. Vinde a mim. Eu tenho refrigério para a sua alma. Eu tenho descanso para você. Eu quero que você aprenda de mim. Irmãos, você não vai ver Jesus preocupado com nada. Você vai ver a vida de Jesus, você não vê Jesus descabelando. Você vai ver Jesus na tempestade dormindo. Você vai ver Jesus numa multidão multiplicando pães e peixes. Você vai ver Jesus operando milagres. Você vai ver Jesus num velório onde a viúva de Naim, ela vinha, o único filho dela, todo mundo chorando. Chega diante de Jesus: vinde a mim. Quando chega diante de Jesus, Jesus fala: o que é esse choro? A mulher chorando, o único filho dela, que Jesus fala pro menino: ei, levanta daí, chega esse choro. Chegou alegria, chegou vida.
Porque é isso que Jesus faz. Aleluia. Diga para a pessoa do lado, não siga o ritmo, a frequência do mundo. Aprenda com Jesus. Hoje, parece que é uma glória você falar, trabalhei 80 horas essa semana. 70 horas essa semana, uau. Parece uma glória. Porque eu tenho muitas responsabilidades, porque eu estou correndo de um lado para o outro. E muitas vezes a pessoa que ouve, fala assim, meu Deus, mas eu queria trabalhar tanto. Eu vou dizer para você, irmão, você não precisa trabalhar tanto. Você precisa entender que você vai precisar trabalhar. Mas mude a forma de falar. Pastor, eu quero trabalhar muito. Não diga, eu quero trabalhar o suficiente e produzir muito. Porque não é da força do trabalho que eu vou prosperar. Eu vejo isso na minha vida. Eu não sei porque Deus está nos levando a essa palavra, porque eu creio que tem muita gente precisando ouvir essa palavra. As coisas estão difíceis. Irmãos, o que eu vou liberar daqui a pouco para você, se você entender, eu vou dizer uma coisa para você. Você nunca vai viver em necessidade. Nunca. Que isso, pastor? Pode até passar por dificuldades, mas Deus vai suprir todas as suas necessidades, que é uma promessa dele. Aleluia. Então tem pessoas que vivem dizendo, pastor, eu trabalho muito duro, eu faço isso, eu faço aquilo. E às vezes você não tem tempo, irmão, de olhar para o céu, de cheirar uma flor, de olhar para a sua família. Tem uma história de um homem, essa história é verdadeira. E ele tinha algo no coração dele, e ele disse, eu vou me aposentar, mas quando eu me aposentar, eu vou me aposentar rico. Rico. E ele trabalhou muitas horas. Tantas horas, e isso é uma verdade, irmão, isso é um fato. Não vou falar nome, mas é uma verdade. Ele trabalhou muitas horas dos dias. Até mesmo de não ver os seus filhos crescer. Até mesmo de passar muitas horas dentro do trabalho, da empresa que ele tinha. E em pouco tempo, ele conseguiu ficar rico. E no momento que ele disse assim, eu vou agora passar a minha companhia. Eu vou agora aproveitar a vida. Agora que eu estou rico, e o tempo passou, eu vou desfrutar. E esse homem deu um infarto no coração dele, e ele morre fulminante. Não desfrutou dos filhos, não desfrutou da riqueza, não desfrutou da vida. Talvez você conheça alguém assim, eu lamento por uma história triste. Mas eu quero dizer para você que isso não é o que Deus tem para você. Porque muitas das vezes você pode ter dinheiro e ter muito dinheiro e conseguir muito dinheiro, mas talvez no final da vida você vai precisar usar todo esse dinheiro para manter a sua saúde. Mas o que Deus tem para você é que Ele vai te saciar com vida longa. Mas não é no estilo desenfreado que esse mundo vive. Desse mundo que lá fora o sistema te isola. E eu vou entrar no primeiro princípio aqui. O primeiro princípio que você vai entender. E eu falo do segundo princípio e nós vamos estar encerrando. O primeiro princípio, eu já ouvi isso, pastor, mas eu vou te trazer uma forma muito prática. Diga assim, é aprender a descansar. Quando Deus cria todas as coisas, em Gênesis, capítulo 2, versículo 1, você não tem esse, se você puder achar, Gênesis 2, 1 e 3. Irmãos, o descanso é algo tão sério. Escuta aqui, que eu vou falar agora, que é muito sério que eu vou falar. O descanso é tão sério, que quando Deus estabeleceu na lei judaica, na lei, Deus colocou uma lei, e Ele disse que no sétimo dia ninguém poderia fazer nada. Mas o interessante é que você talvez não entenda. Uma das coisas que eu quero que você entenda nessa manhã é que toda vez que na palavra de Deus aparecer a primeira menção de uma palavra, aquilo é chave para todas as outras coisas que vão desvendar na palavra.
Lei da hermenêutica. Você que é um estudioso, talvez está me ouvindo, você fala, verdade, pastor, eu creio na lei da hermenêutica. E eu quero dizer para você, a primeira vez que aparece a palavra santificou ou santo, a Bíblia diz, e está nesse versículo. Conseguiu achar para mim Gênesis, capítulo 2, versículo 1 a 3? Assim, pois, foram acabados, diga acabados, os céus e a terra, e todo o seu exército, Deus criando todas as coisas. Próximo versículo. E havendo Deus terminado no dia, diga no sétimo. O sétimo dia, irmãos, é a conclusão. O sétimo dia é um elo perfeito. É a finalização de algo que concluiu. Deus acabou todas as coisas e no sétimo, e no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou. O que Deus fez? Descansou nesse dia de todas as suas. Próximo versículo. E o que? Diga, Deus descansou não porque estava cansado. A Bíblia diz que Deus não cansa. Isaías fala que Deus não cansa e não dorme. Deus não cansa. O descanso aqui estava dizendo que Deus completou. E Deus agora queria desfrutar daquilo que completou. Diga, o descanso tem a ver com o desfrute. Deus acabou, construiu os céus, construiu a terra, todas as coisas. No sétimo dia Deus finalizou. E no sétimo Deus abençoou o dia. E o quê? Não existe nada mais santo do que o descanso. Primeira menção da palavra santo. Tem gente que acha que santo tem a ver só com pecado. Santo tem a ver, irmão, porque eu quero dizer uma coisa, é que você aprender a confiar, a descansar no Senhor. Porque quem descansa e confia, obedece também. Se você ouve a palavra do Senhor e você confia nele, você vai descansar na palavra dele. E quem descansa consegue caminhar em santidade. O problema é que nós queremos mostrar às vezes coisas exteriores, mas dentro de nós está uma vida totalmente agitada, correndo de um lado para o outro, desenfreado, trabalhando igual um doido, falando, eu tenho que dar conta de segurar o meu mundo. E Deus está falando, deixa o teu mundo e deixa eu cuidar de você. Deus criou todas as coisas e no final, diga no final, diga final da obra, Deus o quê? Descansou. E sabe de uma coisa? Deus coloca o descanso agora na lei. Irmãos, algo tão sério para um judeu. Eu estava ouvindo uma palavra de um pastor e o pastor falou bem assim, que ele conheceu um judeu, que ele casou com uma... esse judeu casou com uma cristã, com uma mulher. Para esse judeu casar com essa mulher, ele não era um judeu praticante, ele não era mesmo. Mas a esposa falou para o pastor, pastor, o meu esposo, ele não é praticante, ele não vai à sinagoga, não faz, mas tem uma coisa que ele faz. Todo sábado, ele para o que ele está fazendo. Ele acende as velas, que é o ritual judaico também lá. E ele começa a abençoar todos a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. Todo sábado ele para. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Na lei, quando você vai ver na lei do Senhor, quando Deus estipula o quarto mandamento da lei, Deus diz, no sábado ninguém vai trabalhar, no sábado ninguém vai fazer nada. E você vai dizer uma coisa, pastor, mas ok, mas também existe a lei, não matarás. Mas vai achar na lei, não matarás, um monte de instrução. A única vez que existe um monte de instrução na lei é sobre o sábado. É engraçado, quando Deus fala não matarás, é não matarás. Não vai roubar, não rouba. Mas quando Deus fala o sétimo dia, quando Deus fala do sábado, Deus vai falar tudo que não se deve fazer no sábado. Por que Deus leva tanto sério o descanso? Porque Deus sabe o quão prejudicial é uma pessoa que não aprendeu a viver no descanso. Preocupação, Jesus diz, não andeis ansiosos. A ansiedade se torna ser pecado, irmão. Porque a ansiedade é não crer naquilo que Deus falou. Então na primeira criação aqui, primeira criação, diga primeira criação. Primeiro você trabalha, diga trabalha. E depois você, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e daí? Sábado, e você faz o quê? Ah, pastor, mas eu não guardo o sábado. Eu não descanso. Mas Deus colocou na lei o descanso. Mas você tem que entender que o que parou o descanso de Deus
foi o pecado. Quando o homem peca. Porque quando Deus criou o homem, Deus criou toda a obra da sua criação e criou o homem no 6º dia. E quando Deus cria o homem, Deus concluiu toda a obra. Porque tudo Deus criou e formou todas as coisas e coloca o homem para governar sobre todas essas coisas que Deus criou aqui na terra. E quando o homem peca agora, Deus sai do descanso. Porque quando Deus completou a obra, Deus agora colocou o homem e disse: a terra vai suprir você, a terra vai sustentar você, a terra vai encarregar de gerar semente, que nós aprendemos, e vai sustentar você. Porque você tem a minha imagem, você tem a minha semelhança. Quando a terra reconhece a minha imagem e a semelhança, ela pode liberar os recursos. Quando Adão caminhava, a terra liberava os recursos para ele. Deus plantou o jardim, a Bíblia fala. Não diz que o homem plantou, a Bíblia diz que Deus plantou o jardim. Tudo que o homem precisava, Deus deu para o homem. E quando o homem pecou, outra palavra, agora do suor do seu rosto, você vai ter que comer. A terra vai ser contrária a você agora. Agora você vai ter que trabalhar, correr uma vida doida. Aí, pastor, eu falei que agora nós temos que trabalhar, nós temos que correr, porque agora a terra é contrária. Depende, se você vive ainda debaixo da maldição do pecado, você vai ter que trabalhar muito, se esforçar muito, correr muito para alcançar alguma coisa e chegar no final da vida talvez preocupado, ansioso e dizer: eu corri, eu fiz muita coisa, e dizer... Ou você tem outra opção, de entender que Jesus veio redimir todas as coisas e tirar o velho homem e colocar o novo homem. Vamos para a palavra de Deus agora. Segundo princípio. Diga o primeiro princípio. É para a velha natureza. Os judeus trabalhavam, e depois que eles trabalhavam, conseguir, tenho dinheiro, tenho prosperidade, a semana foi boa, então eles tinham e eles descansavam. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, que não é assim que você tem que viver. Você não tem que ter para você descansar. Porque quando Jesus Cristo veio remir todas as coisas, redimir todas as coisas, a Bíblia diz que Jesus, ele ressuscitou. Que dia? Que dia que Jesus ressuscitou? Que é o primeiro dia. Diga primeiro dia. Diga primeiro dia. Diga primeiro dia. Jesus está dizendo: eu sou o descanso. Eu quero que você aprenda uma coisa muito séria aqui. Se você pegar isso aqui, eu já tô satisfeito, e você vai viver uma vida abençoada e plena. Jesus, na sexta-feira, ele é entregue. Ele morre na sexta-feira. Sexta-feira. No sábado, Jesus está acertando conta com o inferno. Porque o homem está sem descanso. Quando Jesus diz: vinde a mim, é porque ele está dizendo: eu sou o teu descanso. Jesus operou 7 milagres no sábado. Cada milagre no sábado, diga no sábado. Cada milagre que Jesus operou simboliza algo que ele quer comunicar comigo. 7 é um elo completo, finalizou completo, é a perfeição completa. Só que Jesus não morre no 7º dia, porque o 7º agora está corrompido. Não que o 7 está corrompido, mas o homem corrompeu, o homem tirou o descanso de Deus. Deus não estava mais descansando no 7º dia. Deus agora manda Jesus o descanso à terra, para restabelecer uma nova forma de descanso agora. Oh, aleluia. Quando Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado, ele está dizendo: eu sou o sábado. Samuel, existe uma forma de uma pessoa estar no descanso enferma, cega, aleijada? Essa pessoa está no descanso? Jesus no sábado fez questão de levar aquela pessoa para o descanso. Jesus no sábado fez questão de curar pessoas e tirar tirar o quê? Tirar da miséria, da enfermidade. No sábado, Jesus levou muito, mas só isso não é o suficiente. Porque a obra do Calvário não foi somente externa. A obra do Calvário foi para te trazer algo interno dentro de você. Pastor, que dia que o Senhor ressuscitou? Diga no domingo. Diga primeiro
Diga primeiro dia da semana. Eu vou dizer uma coisa para você. Você tem que entender que o princípio mudou. Você não trabalha para estar satisfeito e dizer agora eu tenho. Você descansa, porque sabe que Deus vai prover tudo para você. Eu vou trazer mais claro para você. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Você jamais deveria negociar um domingo da sua vida. Um princípio que eu vou te dar. Chicken filé? Trabalha no domingo? Você acha que eles estão preocupados? Entenderam esse princípio muito básico. Cristo é nossas primícias. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. O descanso agora começa no primeiro dia. Você está aqui hoje. Talvez você fale, pastor, legal. Eu vim aqui para a igreja. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Você não só veio para a igreja. Você veio começar a sua semana no descanso. Depois daqui que você veio, pastor, eu não vou para o domingo porque eu quero descansar. Eu falei, você não entendeu o descanso. Porque se você ouvir uma palavra dessa e não trazer descanso para a sua alma, não tem como você entender. Porque o que você está não é cansado muitas vezes fisicamente. Você está cansado, preocupado e correr atrás de muitas coisas e achar que é a tua força e o teu trabalho te prospera. Entra no descanso e você vai ver a mão de Deus. Irmãos, eu duvido, eu paro de pregar aqui. Se você parar de preocupar e falar assim, hoje é domingo, essa semana não tem trabalho, o meu Deus vai prover, eu não vou me preocupar, eu vou descansar. Eu duvido. Tiago, por favor, vem aqui. O Tiago me conhece. Muitas das vezes nós temos uma crença errada sobre Deus e nós não admitimos. Eu vou dizer uma coisa para você. Você chega diante de mim e fala, pastor, estou passando uma dificuldade financeira. Preciso pagar muitas coisas. E eu chego para você e falo, Tiago, sou teu tio, você me conhece. Não se preocupa, se tiver alguma necessidade sua, eu pago. Eu vou dizer uma coisa, você confiaria na minha palavra? Por que você confiaria na minha palavra? Porque ele me conhece. Espera aí. Mas se eu falasse para ele agora, Tiago, Deus me falou que Deus vai suprir as suas necessidades. Engraçado que ele confiou em mim, na minha palavra. Mas agora eu liberei uma palavra de Deus para ele. Será que ele vai confiar agora que Deus vai suprir a necessidade dele? Porque é muito fácil você vir a um homem e achar que um homem pode suprir a tua necessidade. Porque agora a nossa crença é dizer, não, ele é meu tio, eu conheço quem ele é. Ele tem 20 e poucos anos de América, né? Ele tem uma condição, então ele vai suprir. Se eu passar alguma necessidade, ele vai suprir, então eu não vou me preocupar. Mas agora quando eu chego para você e eu digo para você, irmão, Deus me falou que ele vai suprir toda a sua necessidade. Você vai precisar entrar no descanso e ter fé, e você vai ver Deus suprindo as suas necessidades. Obrigado, Tiago. A gente confia muito fácil no homem, mas não confia às vezes em Deus. Não confia na palavra. Deus diz, irmãos, Deus diz, Davi diz, eu já fui moço, mas hoje eu sou velho. Mas eu nunca vi alguém que confia em Deus. Eu nunca vi alguém que coloca a sua confiança em Deus. E eu estou falando para você, irmão, aqui está um homem que não se preocupa com dinheiro. Minha esposa sabe. Eu poderia pegar o meu trabalho e falar, eu vou trabalhar, eu vou correr e ganharia muito dinheiro. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei em quem tenho crido, e Ele é fiel para suprir todas as minhas necessidades. E eu vou dizer uma coisa para você. Se prepara, porque uma grande prosperidade está vindo, e eu sou parte dela. Não é na força do meu braço, é no descanso, é no poder do descanso. Cristo é minha herança, meu irmão. Cristo é o meu descanso. Eu começo o domingo despreocupado. Eu vou dizer uma coisa para você. Não negocie o teu tempo com o diabo. Do Egito, Deus te tira. Que isso, pastor? Deus manda Moisés tirar o povo de escravo que estava em Faraó. Arrancou debaixo da opressão, do trabalho, das coisas. Mas no deserto, você decide viver ou ser passagem. Sabe por que o povo não entrou na posse da herança? Vou finalizar agora. Hebreus capítulo 4, versículo 1.
Temamos, portanto, que sendo nos deixado o quê? Deixado o quê? Você confia na promessa de Deus? Fala para a pessoa do lado. Nos deixar a promessa de entrar no descanso. Mas pastor, não era na terra prometida? É, só que a terra prometida para você hoje é o descanso. Não tem nada mais santo do que uma pessoa que vive no descanso. Não tem nada, um crente mais espiritual do que um crente que aprendeu, como Paulo diz, eu aprendi a viver em toda circunstância. Tendo tudo e não tendo nada. Cristo é a minha herança. E ele diz assim, sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, sucedeu parecer que alguns de vós tenham o quê? Falhado. Por quê? Próximo versículo. Porque também a nós fomos anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não aproveitou, visto não ter sido acompanhada. Quantas palavras você está ouvindo aqui nessa manhã? Ou você aproveita dessas palavras, ou você não vai aproveitar essas palavras. Como que eu aproveito, pastor? Crendo. Ouviram e não foram e não aproveitaram, ou não aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Próximo versículo. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem. Deus tem dito. Hebreus 4:10, coloca para mim agora. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou. Quando Cristo morre na cruz do Calvário. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, o Pai entrou no descanso de volta. Está consumado. A redenção está realizada. A obra do meu Filho está completa e Jesus assentou-se à destra de Deus Pai. Sabe o que acontece? Quando Jesus assentou, é porque Ele completou a obra. E Ele ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana. Eu vou ensinar um princípio para você. Venha todos os domingos. Por quê, pastor? Porque é o primeiro dia da semana. Pastor, então nós guardamos o domingo, nós guardamos todos os dias. Porque o descanso não tem a ver com um dia, tem a ver com uma pessoa. Cristo é o meu descanso. E no domingo eu vou estar aqui. Porque é um princípio também. Hoje a igreja se reúne que dia? Diga, eu descanso, então eu trabalho. Depois daqui vai para o restaurante com a sua família. Vai desfrutar. Por quê? Porque amanhã Deus proverá. O que vai acontecer, pastor? Pastor, mas eu recebi uma notícia que eu fui demitido. Você precisa de fé agora para entrar no descanso. E a hora que você descansar, você vai ver que alguém vai te ligar, ou você vai fazer uma aplicação, alguém vai te chamar. Mas enquanto você ficar preocupado, meu Deus, mas aquilo, mais aquilo, mais isso, você saiu do descanso. Mas quando você tiver uma notícia má, dizendo, isso aconteceu, você vai dizer, isso não vai tirar minha paz, eu estou no descanso. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e ao seu tempo Ele se levanta. Se Deus está permitindo eu mudar de trabalho, é porque Ele tem algo melhor para mim. Eu quero dizer para você, irmão, você precisa aprender a entrar no descanso. Pastor, mas eu vivo uma vida correndo de lá e para cá. Eu vou dizer uma coisa, a sua vida não é uma maratona curta. Se você assiste a Fórmula 1, você vai entender que os carros são massa, igual diz o meu amigo. São legais. Quem não quer correr num carro daquele, cara, aqueles carros voam. Uma potência aquele motor. Mas tem uma coisa, aqueles motores são levados a pressão alta. Eles suportam uma pressão tão alta em pouco tempo, para pegar uma velocidade muito rápida em pouco tempo. Diga, na caminhada cristã, diga, nem sempre é o mais rápido que ganha. Esses motores, se você estudar, eles conseguem durar 10.000 quilômetros, nem milhas. Depois tem que refazer esse motor.
Porque esses motores, eles são levados a uma alta pressão de tensão. E muitas das vezes você está vivendo sem entender. E você vive uma alta pressão de tensão, de ansiedade, de preocupação. E Deus está falando, eu quero te dar vida longa. Mas você tem que entender que você não está numa Fórmula 1. Agora existe contratempo. Uma carreta, caminhão. Já viu esses caminhão? Eles não são tão rápidos. Eles não são tão velozes. Mas tem uma coisa. O motor desse, ele consegue chegar até 1 milhão de milha. Aí eu te pergunto, quem vai mais longe? É quem saiu primeiro? Talvez na vida você pode estar pensando, puxa, muitos arrancaram na minha frente. Muitos estão lá na frente, mas eu vou dizer, nem sempre quem chega ao fim é quem tem uma arrancada forte. Muitos na vida cristã, quando aceita Jesus, diga, pastor, eu quero fazer isso, eu quero ganhar o mundo, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. Eles são de muita arrancada, irmãos. Eles são assim, querem fazer tudo. Mas de repente você fala, cadê aquele irmão? Nossa, aquele irmão queria ganhar o mundo. Agora você quer ir atrás do irmão que queria ganhar o mundo. Porque ele quer dar uma esticada, irmão. Violenta. Mas de repente ele para no caminho. Ele cansa. E de repente vem aquele irmão que parece aquela carretona, né? Carregando uma baita de uma carga atrás. Está ali, ó. Não é tão rápido, mas é constante. Ninguém para ele. Quando ele vê assim, ó, ele está chegando. E aquele carro às vezes parou no caminho ali que corria muito. Mas esse irmão, ele está ali, ó. Ele está indo no destino. E sabe de uma coisa? Ele vai chegar. Sabe por quê? Porque ele é firme e constante. Não é o mais rápido, mas ele sempre vai. Ele não desanima. Ele caminha. Ele crê quando tudo diz que não. Quando as coisas não dão certo, ele sabe que Deus é o descanso dele. Ele vai caminhando, caminhando, caminhando. Porque ele sabe no princípio que quem descansa, o Senhor trabalha para aqueles que nele descansam. Existem 2 princípios: você trabalha e Deus não faz nada, mas você descansa e Deus faz. Pastor, não vou trabalhar. Não, meu irmão, você vai. Venha para o domingo, ouça a palavra, participe de tudo, se encha. E depois na segunda-feira você vai estar cheio de fé para declarar sobre qualquer situação e dizer, eu sei quem tenho crido. Pode ter uma notícia ruim aqui, pode ter uma notícia ruim, isso não vai me abalar, porque o meu Deus está acima de todo e qualquer problema. Se Ele cuida dos pássaros, não vai cuidar de mim. Se Ele prometeu, eu vou confiar nele. Não vou confiar no homem, não vou confiar no patrão, não vou confiar na força do meu braço, vou confiar na palavra. Eu vivo no descanso, Ele é o meu descanso. Eu quero que você se levante aqui agora nessa manhã. Eu quero desafiar você que está preocupado a dizer, Senhor, hoje eu lanço por terra. Eu vou dizer uma coisa para você: o poder do descanso vai liberar tudo que você precisa. Só entra no descanso quem crê na palavra. Pastor, mas quando sair daqui, escuta a palavra de novo para você não esquecer ela, porque o inimigo vai tentar fazer você esquecer a palavra. Diga, na velha natureza, trabalhava e descansava. Diga, a nova natureza. Diga, o meu descanso, que é Jesus, Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. E o descanso diz para mim, descansa e depois trabalha. Diga por irmão do lado, irmão, para de se preocupar. Para de querer correr como um carro de Fórmula 1, irmão. A tua corrida não é curta, a tua corrida é longa. E Deus quer te dar uma vida longa. Para de querer ganhar o mundo em pouco tempo. Viva uma vida plena no Senhor de descanso. Ouça o Senhor. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vem por acréscimo. Sabe aqueles corredores que correm numa maratona? Você vai perceber que os que ganham não são os que arrancam na frente. Porque eles têm que correr às vezes 5 milhas. E tem gente que às vezes eles dão uma arrancada. E de repente eles veem e eles somem lá na frente. E de repente você vê um grupo lá atrás.
num ritmo sempre. E aí os que saíram na frente estão lá na frente, vou ganhar. Mas com o passar dos dias, vêm as dificuldades, as tempestades, o dia mal, e eles começam a se prostrar diante das notícias que vêm. Mas vem um povo lá que está sempre ali, ó, caminhando no pique assim, ó. Mas eles não são tão rápidos, mas eles são constantes, eles estão caminhando, porque eles creem no Senhor, eles creem na palavra, eles creem no descanso. E quando vem o dia mal, eles confiam que o Senhor vai prover. Quando nada está dizendo, eles sabem que o Senhor está dizendo. E de repente, nesse mesmo passe que eles estão, quando eles veem a linha de chegada, sabe o que eles fazem? Aí eles pegam tudo que eles têm e eles correm. Eu quero dizer que nós estamos chegando nesse tempo, irmãos, de que você que está nessa caminhada, nós estamos já quase cruzando a linha de chegada. Você vai precisar agora dar uma corrida agora, que é o último fôlego que você tem de vida para servir o Senhor, para servir ao Senhor, para estar envolvido na obra do Senhor, porque o Senhor está voltando, irmão. Nós estamos numa caminhada, a igreja está caminhando há mais de 2000 anos na terra, mas nós já estamos no final da caminhada. A linha de chegada está lá. E você que está caminhando, não se prostre, não pare, continue. Deus está dizendo: eu quero te dar força agora para você chegar, porque a Bíblia diz que ao vencedor eu vou lhe dar a coroa. A coroa não é, irmão, para qualquer um. A coroa é para quem cruza, a coroa é para quem avança, a coroa é para quem persevera, a coroa é para quem está firme, constante, abundante na obra do Senhor. Não olhe para trás, não pare, não desista, não queira chegar primeiro. Seja constante, descanse, porque o descanso vai levar você a desfrutar. Aleluia. Eu quero orar com você. Enquanto o louvor vai cantar, eu quero orar por você que é sincero, que diz: pastor, eu estou tentando correr de um lado para o outro. Vai ter descanso para você, irmão. Vai ter descanso para a sua alma. Jesus está dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Vem para o descanso, vem para o descanso. Eu vou te ensinar você a descansar. Eu vou ensinar você a confiar. Eu vou ensinar você que essa caminhada não é uma jornada curta. Você está numa maratona longa. Eu vou te dar força, eu vou renovar tuas forças. Eu vou levar você, se você crer no descanso. Você que está passando por pressões na vida, assolando diversas pressões, diversas situações, pode ser financeira, pode ser enfermidades, pode ser familiar, pode ser seja o que for. Se tem tirado a tua paz, eu quero convidar você: vem aqui à frente hoje. Vem aqui à frente. Seja qual for o problema, eu quero declarar que o poder do descanso vai vir sobre a sua vida. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Enquanto o louvor canta, eu quero que você venha aqui à frente. Vai haver descanso e refrigério para a sua alma. Deus vai tirar esse peso, esse fardo e essa preocupação. Em teus braços é o meu descanso. 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 Caio de novo em tuas mãos. Eu passar pelo vale. Vai haver descanso para você. Acharei conforto. Vai haver descanso para a sua alma. Deixa o Senhor te abraçar. Pois eu sei que és aquele Yarabashoro boyalabashere galabase.
das características de um vencedor é que ele vive em paz. É que ele vive em paz. Ele vive em paz. Eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai só viver, você vai viver em paz. Jesus, antes de partir, a última coisa que Jesus vai falar está em João capítulo 14, versículo 23. Jesus está dizendo sobre o Espírito Santo, e ele diz assim: mas o Consolador, diga o Espírito Santo, é o Consolador. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Diga o Espírito Santo, diga o Espírito Santo, ele vai me ensinar. Diga todas as coisas. Diga, ele é o Consolador. E ele diz assim: ele vai fazer você lembrar de tudo que eu tenho dito. Só que o versículo continua. Você sabe por que ele falou, estou mandando o Espírito Santo? Ele está dizendo agora, ele vai dizer: deixo. Quem que está deixando? Deixo-vos a paz. Peraí, ele começa a falar do Espírito Santo, que é o Consolador, que ele vai te guiar em toda a verdade, ele vai caminhar com você, e ele está falando junto: eu deixo a minha. Diga, o Espírito Santo é o Espírito da paz. E ele diz assim: eu deixo a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e não tenha medo. O que é isso, pastor? Eu quero dizer para você, irmão, que é uma nova criatura. A sua herança maior, o selo, é o Espírito Santo. Ele é a tua paz. Caminhe nele, viva nele, descanse nele. Ele vai te ensinar tudo. Tira essa mente que trabalha dia e noite tentando resolver, tentando maquinar. Faz o quê? Entra no descanso. O que é o descanso? Coloca uma adoração. Diz: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, porque quando eu ouço a tua voz eu tenho descanso. Senhor, tenha tempo, pare, medite na palavra, porque quando você medita na palavra, a água está limpando você de tudo que você está recebendo de mal. Eu deixo vir a minha paz, não te dou como o mundo a dá. O mundo diz que você tem que trabalhar muito, você tem que correr a vida toda para depois você descansar. Deus está falando: não, a nova natureza, a nova criatura, ele descansa primeiro. E porque ele descansa, eu libero, porque quem descansa confia, quem descansa sabe que o Pai pode dar. Eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero orar por você aqui agora. Se os líderes estiverem aqui, pode estar orando também. Eu quero orar com você, quero declarar para você: entre no descanso. Eu quero declarar sobre a sua vida aqui agora. Toda preocupação, toda ansiedade, seja o que for, seja enfermidade, comece a descansar agora. Seja financeiramente, comece a descansar. Seja os desafios da América, seja o que for, seja um problema familiar, seja uma notícia mal, seja o que for agora, eu quero declarar para você: entregue ao Senhor agora. Entregue a preocupação, entregue a sua ansiedade, entregue tudo. E eu quero declarar agora: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero declarar agora que haja descanso, 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 Pai. Jesus é o descanso, Jesus é a paz. Eu quero declarar agora: Espírito Santo, nessa palavra que foi liberada agora, em nome de Jesus. Rabassoro boiala la la basherega la la bassoro boiala la basherega la bashe sherega la la bassora barabara basherega la la bassoro boiala la bashe sherega la la bassoro boiala la basherega la la basherega la la bashe yala bassoro boiala la basherega la basherega la bashe ora basherega la bassoro boiala la basherega la bassoro boiala la bashe. Eu declaro, Pai, agora a paz. A paz, o poder do descanso é a paz. A paz, a paz, o poder. Todo
fardo pesado agora, toda preocupação, Pai. Nós descansamos, nós descansamos, nós descansamos, nós descansamos a nossa alma, Pai. Oi, descanso para vossa alma, descanso, descanso. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. E seu pelo vale. Vai haver descanso para sua alma. Acharei conforto. Vai haver descanso, descanso, descanso. Descanso, descanso, descanso. Paz. A minha paz eu vos deixo. A minha paz, a minha paz. Aleluia. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é a paz. o meu descanso. A paz. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, aleluia, aleluia. O poder do descanso. Oh. Aleluia. 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 Não deixe as coisas desse mundo tirar a sua paz. Entra no descanso. Você vai ser testado durante a semana. Essa palavra tem que estar firme. Quando você descansa, você move todo o sobrenatural, porque o descanso é a expressão mais alta de fé. Não existe expressão mais alta de fé do que descansar. Quem confia, descansa. Diga para a pessoa do lado: quem confia que Deus é bom, e Ele é fiel, e Ele é o teu Pai, diga: descansa. Ele cuida de você. Aleluia. Ele cuida de você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você hoje veio para cá, e esse lugar é um lugar de descanso. Você ouviu a palavra. Jesus é o descanso. Não deixe ninguém tirar você do descanso. Não se preocupe se você acha que você não correu muito ou não foi muito rápido. O Senhor vai fazer você concluir essa carreira se você descansar e confiar nele. Descanso para vossa alma. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.